Bem, pessoal, vou responder essa pergunta, né? Tem algum tipo de sofrimento quando a pessoa morre por causa de uma queda de avião, né? E eu vou explicar para vocês alguns detalhes. Primeiro aspecto, na maioria das vezes que vocês falam isso, né? E os estudos, eu fiz até uma pesquisa naquele PubMed, que é quase o Google médico, né? Com pesquisas científicas, publicações sobre o tema, né? Sobre o que tem de acidentes de avião, né? E a grande maioria das vezes que a gente vai fazer trabalho, né? Inclusive o próprio ATLS, né? Que é o sistema que padroniza o atendimento médico do trauma, né, foi iniciado por um ortopedista que sofreu um acidente de avião, em avião de pequeno porte com sua família. Tem até um vídeo explicando toda essa história, que é bem curiosa, né, da história da medicina e que mudou o curso da medicina, porque ele sofreu um acidente e ele criou um sistema que padronizou o atendimento, né, prioriza uma série de coisas, né, mas a dúvida de vocês é justamente essa, se há algum tipo de sofrimento, né, quando uma pessoa sofre um acidente, né? Esses acidentes mais catastróficos que vocês perguntam aqui, na grande maioria das vezes não dá tempo para a pessoa ter qualquer tipo de sofrimento. Eu vou explicar para vocês porque é uma coisa curiosa, né? Quando você tem um corte, né, que você sofre, quando você tem uma doença, que você sente uma dor de barriga, tem uma série de coisas, as pessoas não entendem, mas o sofrimento está no cérebro. Então, a percepção da pessoa que ela está sofrendo, é necessário ter um dano tecidual, qualquer tipo que seja. Esse dano, né, esse impulso é levado para o nosso cérebro, né? Esse impulso chegando no cérebro, né, ele é modulado pelas nossas experiências, pela nossa cultura, pelo momento que você está vivendo, por uma série de fatores, e te dá a sensação de sofrer por causa daquele tipo de dor. Então, por exemplo, né, quando você está gripado, né, quando você tem um infarto, quando você tem um aneurisma, quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem uma enxaqueca, tudo isso passa pelo processo. No caso de um acidente de um avião, né, ou qualquer tipo de acidente, passa pelo processo de você ter um dano tecidual. Normalmente do avião a gente está falando de catástrofes em altíssimas velocidades, né? Descompressão, muitos fatores agindo sobre o seu corpo biológico de forma muito intensa e muito rápida, que normalmente não dá tempo dessa percepção do cérebro para você sofrer e sentir dor. Quando as pessoas falam, né, de morte instantânea, né, morte imediata, é justamente isso. São múltiplos fatores que são até difíceis de você estudar e dizer o que levou aquela pessoa a morrer, porque vários fatores agiram sobre aquele corpo. Então a gente costumeiramente fala que quando há um acidente desse de avião, o avião está em altíssimas velocidades, né, e cai de forma rápida, não há qualquer tipo de sofrimento para as pessoas que morreram. A morte é mordida como instantânea, porque não dá tempo dessa percepção. O dano tecidual acontece, né, então é catastrófico quando a gente olha, né, às vezes tem pedaço de corpo, aquelas imagens bem feias, né, explosão, queima, corpo queimado, tudo isso é feio para